Olá pessoal, bem-vindos à nossa 13ª videoaula da disciplina Informática Aplicada a Estradas 2 do curso técnico de estradas, onde nós tratamos do uso do Civil 3D para fins de projeto geométrico de rodovia. Então aqui nessa etapa a gente já concluiu o projeto do alinhamento horizontal com seu respectivo corredor, né? A gente consegue ver aqui o corredor e o alinhamento horizontal. Já criamos as linhas de seções e as representações dessas linhas de seções aqui, ó, seus cortes e aterros, as tabelas individuais de volumes, de materiais e de solos movimentados, né? A tabela geral, que agrega as movimentações de volumes de corte, aterro, acumulados e o saldo, tá? E antes a gente tinha feito essa aqui, né? Que era o perfil longitudinal e o lançamento do grade, que são as rampas e as curvas verticais. Essa aula de hoje é justamente fazer a visualização gráfica desse diagrama, que pode ser feito lá no Excel, mas a gente vai aprender a fazer aqui, porque aqui tem vinculação com o projeto. E o que a gente vai mostrar é justamente essa linha aqui, ó, Net Volume, ou seja, a linha de balanço. Balanço não, aliás, o nome correto seria o resultado da diferença acumulada entre corte e aterro, né? Esse 256, ó, é esse volume de corte menos esse de aterro, dá esse volume de saldo. É como se fosse a linha de saldo. Aí aqui, ó, esse volume de corte menos esse volume de aterro dá essa linha de saldo. Como esses volumes são acumulados, esses saldos também são acumulados, tá? Então eu quero montar um gráfico que no X tenha as estacas e no Y tenha o saldo acumulado. Se o saldo for positivo, é corte, né? Você arrancou o material do solo e fez aquelas leiras de solo, né? Se for negativo, é porque você está precisando aterrar, você fez buraco no solo e aí você precisa jogar material para aterrar esse solo, certo? Esse gráfico ele não é somente para volumes de solo. Nós vamos ver que nós podemos fazer ele para qualquer material, né? Porque se você lembrar, no nosso projeto, a nossa seção transversal tinha outros materiais, ó. Tinha a pista que recebeu o quê? E tinha as sarjetas feitas em concreto e calçada feita de concreto. Então, o mesmo diagrama que a gente faz para o solo, a gente pode fazer para esses três materiais aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço a representação gráfica do diagrama que mostra a movimentação do saldo de corte ou de aterro ao longo das estacas? É assim. Da mesma forma que a gente vinha fazendo na visualização das seções, você seleciona uma linha de seção, e aqui você abre todo o menu dela, e tem esse botão aqui, ó, Criar Mass Hall Diagram. Ele dá até um preview para você, ó, onde ele correlaciona em cima aí o diagrama de massa, tá? E embaixo o alinhamento horizontal, aliás, o alinhamento vertical, que é esse gradezinho vermelho, tá? Porque ele desapareceu mexer no mouse. Então, essa partezinha, esse gráfico de baixo, a linha vermelha é as rampas e as curvas verticais, a linha azul é o terreno natural, e esse gráfico de cima é justamente o diagrama de massa acumulado, dizendo ao longo das estacas o que está acontecendo. Você está fazendo corte ou você está fazendo aterro, tá? Você pode observar que aonde você faz muito corte, onde a linha azul é muito mais alta que a linha vermelha, o diagrama de massa dá aquele salto lá, ó, ele começa a subir vertiginosamente, né, ó, dizendo que você está acumulando corte. Isso esse exemplozinho aí que vocês estão vendo, nós vamos fazer isso aí. Então, diagrama de massa, criar diagrama. Aí ele pergunta qual é o alinhamento, só tem um, é o eixo. Quais são as linhas de seções, só tem uma, que são esse conjunto aqui. E ele pede um nome, tá? Para o perfil dessa linha de seção, o perfil desse diagrama de massa. Lembre que o perfil é só a caixa onde ele é desenhado. Então a gente pode chamar esse perfil aqui de terraplanagem. Tá? Vamos até chamar de perfil terraplanagem. Tá bom? Esse cara vai vir para cá, ó. Mass Hall Views, ok? Aí você pode até dizer aqui uma descrição. Diagrama de massa
dos volumes de solo movimentados, entre parênteses, corte aterro. Pronto, essa é a descrição. Ele tem mais duas opções aqui que nós não vamos detalhar agora, mas numa outra videoaula nós vamos detalhar, vou explicar o que é que elas fazem. Ó, essa primeira aqui é onde você vai dizer como ele vai fazer a tua linha. Essa aqui precisa detalhar. Aqui ele diz, olha, eu tenho uma lista de materiais, só tenho ela, que foi criada, e nessa lista tem isso aqui para mim. Ó. Tem esses aqui que são relacionados à movimentação de solo, terraplanagem, então tem o volume total, tem um gráfico só para corte acumulado, só para aterro acumulado, ou para solos de expurgos, tá? Que a gente não incluiu no nosso diagrama, na nossa linha de seções. E tem aqui os materiais da pavimentação, tá? Ó, pista CBUQ, tá? Concreto e asfalto, certo? Estes são os materiais da nossa lista, tá? Que a gente criou. Depois eu mostro para vocês onde é que está essa lista. Então aqui nós vamos trabalhar com o total de volumes. E aqui ele pede um nome para a linha que vai representar o gráfico de valores acumulados de corte e aterro no diagrama de massa. Então você pode chamar isso aqui, ó, de linha de volume de solo, certo? Pronto. Esse vai ser o gráfico de diagrama de massa para solo. Aqui é o Balance Options, é onde você pode dizer para ele algumas informações. Depois nós vamos ver isso aqui na outra aula realmente, que é muita coisa para aula só. Aqui você basicamente vai dizer para ele quanto de material você pode transportar e a que distância gratuitamente. Isso acontece muito em obra rodoviária. Por exemplo, você pegar empréstimo de material a 50 metros do eixo rodoviário, praticamente não tem custo. E fazer botar fora também. Então você vai dizer, isso aqui pode dizer, informar isso aqui para ele. Esses dois aqui, um deles vai dizer borrow bit, é adicionar uma caixa de empréstimo, né? Um local onde você vai pegar material para fazer aterro. E dump site é você adicionar um local onde você vai fazer a bota fora, jogar material fora, material que sobrou, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora. Então nós vamos só mandar criar aqui, ele vai perguntar onde, tá? Eu vou colocar aqui um pouco abaixo para ficar casando com esse outro gráfico, que é o gráfico do perfil do terreno e do grade que a gente construiu. Então, eu vou dizer, ó, coloca ele aqui embaixo. Ele vai desenhar, ó. Então, você vai ver que ele... deixa eu dar um move aqui nele. Ele ficou muito lá embaixo, né? Pronto. Você vai ver, ó, que ele é um diagrama que ele basicamente faz o quê? Um acúmulo muito pequeno de corte aqui no começo, que é como está na nossa tabela, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai acumulando um pouquinho de corte aqui. Mas lá na frente o que ele faz mesmo é aterrar, ó. Ele fica negativo. Que isso aqui corrobora o que você viu aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele começa acumulando cortes, mas depois ele passa a acumular aterros, né? E aí lá embaixo é que realmente ele tem muitos aterros, né? E se você for aqui no gráfico, né, você vai ver que ele começa fazendo pequeninos cortes, ó, tá vendo? O solo é acima, o perfil é abaixo. Mas à medida que, ó, tá vendo? Aqui também você tem, aqui você já começa a ter um pouco de aterro, né? A curva está aqui, o solo está embaixo. Aqui você já começa a ter muito aterro, ó. O grade da rodovia está em cima, o solo está embaixo. Aqui você tem uma área de aterro e uma área de corte e uma área muito maior de aterro. Aqui a área de aterro, tá vendo? Tudo é aterro, aterro, um pequeno corte aqui e a maior parte é aterro, tá? Então quando você traz isso para o gráfico, ó, você vai ver que a lógica é parecida, ó. Tá vendo? O final você está basicamente fazendo aterro, certo? Ok? Deixa eu tentar agora alinhar um pouco mais esse gráfico aqui, porque ele ficou assim um pouco... a visão dele ficou muito resumida, né? Porque tem essas grades a mais aqui. Vamos tirar isso. Como é que eu ajeito isso para o gráfico ficar um pouco mais... Eu tirar essas linhas acima
que não estão sendo necessárias para ver os valores acumulados de corte de aterro. É assim, a gente seleciona o nosso perfil aqui, ó, como qualquer perfil, aí vai ter um aqui, ó, Mass Hole View Properties, aí tem o Mass Hole View Style, aí ele abre essa caixa. A primeira coisa, você pode mexer nessa escala vertical, você pode aumentar ela um pouquinho, para ele exagerar, ele não vai mexer nos valores, ele vai só exagerar. Tá? Aqui ele pergunta se quer desenhar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Geralmente a gente faz o que está feito mesmo, desenhar da esquerda para a direita. E o grid é o que a gente vai mexer, ó. Eu digo para ele, ó, tire o excedente na lateral direita e esquerda, para cima e para baixo do gráfico. Deixa ele bem justo. Então eu boto 0 aqui, ó. Sem nenhuma subdivisão nos eixos. Nem para baixo, nem para cima, nem para as laterais. Tá bom? E eu já dou aqui um apply e ele já dá uma melhorada no meu gráfico, né? Tá vendo que o gráfico ficou mais enxuto? Não é? Agora, eu já consigo, ó, teve uma escala aqui que foi dada uma esticadinha, né? Mas eu já consigo visualizar melhor aqui. Deixa eu mover ele aqui para tentar alinhar ele com o nosso outro gráfico ali. Pronto. Então é mais ou menos isso. Como eles não estão na mesma escala, né, acaba que não encaixa bem. Mas você vê que mais ou menos isso acontece. Vou baixar ele um pouquinho mais. Pronto. Tá? Se você quisesse melhorar a visão desse aqui para ficar mais parecido, você também podia fazer. Ó. Você clica nessa view aqui, aí ele vai abrir outro conjunto de ferramentas pertencentes ao perfil agora de terreno. Aí você vai aqui, ó, Profile, tá vendo? Ó? Profile Properties, você procura sempre por esse aqui, Edit Profile Style. Aí ele pergunta quem é o perfil, aí você, opa, não foi esse aqui, então, esse aqui, pessoal, desculpem. Porque esse aqui edita só a linha do perfil, esse aqui edita a caixa do perfil, que é o que a gente quer. Edit Profile View Style. Pronto. Tá vendo? Ó? Muito parecido com o que a gente tem lá, né? Aí aqui você diz, ó, tira o grid, né? Deixa 0 para cima, deixa o excedente, que é essas linhas para cima e para baixo, e nas laterais, que é isso aqui, ó, tira essa lateral, tira essa, deixa ele justo para mim e dá um apply. Ó, tá vendo como o gráfico já fica um pouco mais, né, parecido, ele se encaixa um pouco melhor, né? Então aqui a gente está tentando mostrar isso para vocês, né? À medida que você progride na estaca, né, o que é que você tem? Eu vou até colocar como ele normalmente coloca o diagrama de massa acima, né? Então, deixa eu mover isso aqui para baixo. Geralmente ele bota acima. Opa, distorceu, né? Então vamos deixar como tá, porque às vezes acontece isso. O civil não entende e aí ele distorce o gráfico. Mas assim já deu para a gente entender o que é que ele está fazendo, né? À medida que você vai aqui, ó, você pode procurar a correspondência. Ó. Aqui, ó, é uma região de corte. Então o gráfico é para cima no gráfico de massa. Ó. Tá vendo? Tá aqui o eixo, ó, nessa estaca, ó, ele é para cima. Tá? Isso aqui é o volume os valores de volume de tá vendo? Ó? Metros cúbicos, né? Essa escala que a gente pode mexer aqui tem 100.000 metros cúbicos, né? Mas os nossos volumes máximo que nós temos aqui não chega a isso, talvez não chegue nem a 50.000, né? Esse aqui é 100.000, talvez 30.000 resolva, e você poderia abreviar ainda mais esse gráfico para ele ficar mais enxutinho, tá? Mas aí a gente pode fazer isso já, deixa eu terminar só de explicar aqui, ó. Então esse gráfico aqui, essa linha de baixo que vocês estão vendo, é exatamente esses números aqui, ó. Esse saldo, entendeu? Exatamente esses saldos seguindo essas estacas, tá? Isso para o diagrama de massa do solo, que a gente chamou de, ó, ele está aqui na lista da gente, está aqui, ó, perfil de terraplanagem, ó. Essa caixa aqui é a caixa do perfil de terraplanagem. Essa linha volume solo é só essa linhazinha bem aqui, pessoal, só essa linha aqui, ó.
Tá vendo? Essa linha aqui é essa aqui, ó, esse cara. Essa caixa aqui, ó, é esse cara. Tá certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, reduzir um pouco mais esse gráfico aqui, eu tenho que ir no estilo dele. Então, eu seleciono ele aqui, ó, aí eu vou de novo, ó. Master, Hall, View, Properties, não Align, tá? Mas a View. A View é a caixa. Então, eu vou no Style, aí no Vertical Axis, tá vendo que ele bota os valores aqui, ó. Major, 10.000, né? Quanto é que tem aqui? 10.000. Deixa eu ver. Vamos contar isso aqui. 1, 2, 3. 100.000, né? Vamos reduzir isso aqui para 30.000. Tá? E aí vamos dar um Apply. E aí, olha só como é que fica o gráfico, ó. Ele fica mais enxuto ainda, tá vendo? Mais compacto. Né? Então eu consigo agora dar uma movida aqui, ó. Chegar ele mais perto. E aí eu fico com uma coisa mais consigo ver melhor os dois gráficos ao mesmo tempo. Esse aqui é o perfil, né, que tem o terreno, ó, o terreno, que é essa linha mais sinuosa, e o grade, que é essa linha da rodovia por onde passam os pneus do veículo na terraplanagem. Aqui embaixo, ó, é o que acontece lá em cima, ó, acumuladamente. Ó. Aqui você vinha num acúmulo de... Ó, o gráfico está subindo, ó, você vinha acumulando cortes. Aí de repente você fez um buracão aqui, ó. Aí tá vendo? Aí você começou a consumir o corte e gerou aterro. Ó. Gerou aterro. Aí aqui teve só aterro, aí continua só gerando aterro, porque o grade está em cima, o terreno está embaixo. E daqui para frente, ó, é só aterro, até chegar mais ou menos aqui, ó. Quando chega bem aqui nessa estaca, o que é que acontece, ó? A descida de aumento do aterro dá uma aliviada, ela começa a subir, como se ela fosse voltar a ser corte, né? Que é justamente esse pequeno corte aqui, ó. É essa subida aqui na curva. Só que depois daqui, pessoal, o que é que acontece, ó? É uns sucessivos cortes. Então ele vem e continua cortando. Lá, sucessivos aterros. Então, ó, a linha vai baixando, o saldo vai baixando. Então aqui já está dizendo para nós o seguinte, que a rodovia proposta, ela vai necessitar no seu execução final de muito volume de aterro. Então eu vou ter que adicionar caixas de aterro nesse processo. E isso pode tornar oneroso o meu processo construtivo. Então o diagrama de massa ele serve para nos dar a ideia do planejamento, de como a gente pode melhorar, por exemplo, o lançamento desse alinhamento horizontal aqui, ó, para necessitar de menos aterro no final, né, para não ter que pegar empréstimo, certo? E aí, para encerrar, eu vou mostrar como é que a gente monta esse diagrama agora, mas não para o solo, mas para um elemento do pavimento. Por exemplo, lembra da seção transversal que você tem um elemento que é o CBUQ, que é o que faz essa pista aqui, ó, a pista e o acostamento, ele é feito de CBUQ, tá? Na lista de materiais aqui, ó, tá? Material List, tá? Tá vendo? Você tem um itemzinho que é o CBUQ, né? Então vamos criar uma tabela de volume dele, certo? Essa tabela de volume, ela não está pronta aqui, mas eu vou fazer ela rapidinho para você ver aqui, ó. Quando eu clico aqui nas linhas de seções, ó, Edge Table, Material Table, tá? Aí eu digo para ele, ó, ele já está aqui no ponto, ó, bota de CBUQ para mim. Eu vou botar logo aqui 100, para ele botar várias linhas, isso aqui a gente já fez em aulas anteriores, tá? Então, vou dar um OK e vou mandar ele fazer aqui. Pronto. Essa tabela aqui a gente já fez em aulas anteriores. Eu vou só mostrar para vocês aqui, ó. Botar ela aqui do ladinho. Tá? Então, essa tabela ela é mais comportadinha, né? Porque as áreas e os volumes são iguais, estaca a estaca, né? Estaca a estaca, ó, a área de pista, o volume de pista e o volume acumulado é tudo igualzinho. De pista com pavimentação em CBUQ, né? Lembrando CBUQ, concreto, betuminoso, nada quente. É o asfalto, né? Então, se eu quisesse fazer um gráfico agora com isso aqui na linha do gráfico que mostra o saldo acumulado, positivo ou negativo. Nesse caso vai ser sempre um acumulado positivo, porque não é corte, até é só aumentando o consumo. E as estacas na horizontal. O saldo na vertical, as estacas na horizontal. Como é que eu monto esse gráfico? É assim. Igualzinho a gente fez no outro. Ó. Vou montar ele aqui embaixo. Ó. Você vai aqui, clica em alguma dessas linhas de seções. Tá? Abre o menu relativo a ela. Aí tem aqui, ó, Create Mass Hall Diagram. Certo? Aí você diz aqui, ó,
essa visualização, né, esse preview, que é essa caixa aqui, a gente já tem uma que a gente chamou de perfil da terraplanagem, né? Essa aqui, né, vamos chamar de perfil do CBUQ, tá? E aí você avança, aí ele pergunta, ó, com quem você quer fazer? Aí eu vou dizer, ó, com esse material aqui, ó, pista e CBUQ. E aí eu vou dizer, esse aqui, ó, a gente já tinha linha do volume de solos, né? Eu vou botar agora linha do CBUQ. E aí eu mando ele executar. Aqui é o local para eu dizer os transportes gratuitos e a necessidade de botar fora e de empréstimo, mas isso não vem ao caso para a tabela de materiais de CBUQ. Tudo não é retirado de um lugar, ele é usinado numa CBUQ, ele é feito numa usina, certo? Então ele não é retirado do solo para ser transportado para outro local, né? Então você manda só criar aqui, escolhe um lugar aqui para ele criar. Ok, eu vou botar aqui embaixo. Acho que ele já vai assumir as propriedades do outro. Não assumiu, né? Que é o estilo que eu apliquei para o outro, ele já assumiu para esse gráfico também. E olha só como esse gráfico aqui, ele é um pouco mais... Vamos dar uma movida para ele aqui, leva ele lá para cima, né? Ele não tem uma ligação direta com o gráfico do perfil, porque ele é constante, né? Mas você vai ver o que acontece aqui com ele. Ele vai aumentando, ó, o volume o tempo todo para você, ó. Certo? O saldo dele é sempre, né, de acréscimo, ó. Tá vendo? De volume, certo? Que ele vai até o valor de... Deixa eu ver qual foi o valor que ele botou aqui, ó. Volume menos 30 mil, tá? A única incompatibilidade é porque isso aqui ele está retratando como se fosse aterro, né? A lógica do aterro negativo, porque você vai precisar obter esse material. Mas veja que aqui, ó, ele é positivo, né? Certo? Isso aqui eu vou ficar devendo para vocês, essa pequena correção, porque esse gráfico deveria estar para cima, mas de resto ele está correto, ó, ele está descendo gradualmente, né? Ele deveria estar subindo gradualmente. E esse é o diagrama de massa de material CBUQ, tá? Que aqui é esse, ó. Ele fala perfil CBUQ, ó, é este aqui, ó. Este é o perfil. Linha do CBUQ é essa linhazinha aqui, ó. Tá certo? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar inicialmente sobre o diagrama de massas. Se vocês gostaram, dê um like e se inscreva no canal para que a gente consiga fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, não só a quem faz o curso técnico. Ok? Passem para os exercícios e obrigado pela atenção.